Continuando com nossa exposição deste livro, que vem lá de Êxodo. Números 12. Vamos ler de 1 a 16, ou seja, o capítulo inteiro. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: vamos ficar aqui e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina e ensina e ensina todos os dias. E nós temos sempre coisas para nos lembrarmos, coisas que já sabemos, mas vamos esquecendo, já esquecemos há muito tempo, por causa da nossa memória tão fraca. E também coisas que nós não conhecemos ainda, não percebemos a Tua palavra, ou coisas que percebemos, mas não compreendemos, aí chega um dia que o Espírito Santo nos dá conhecimento daquele detalhe. Então é uma maravilha, é uma aventura nobre, linda, santa, ter contato frequente com as Tuas Escrituras e tempo e cabeça, calma, para mergulhar nela, sempre que possível. Obrigado, então, por este texto, que possamos, embora não muito agradável, mas possamos aprender com ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, aqui uma nova crise, lá com o povo, estava se dirigindo para a Terra Prometida. Desta vez, familiar, envolvendo só os três irmãos. Pelo menos em primeira instância. Claro que sendo líderes, especialmente Moisés, o grande líder, com os dois irmãos, um sumo sacerdote, a outra profetisa. Então, líderes, sim. Se resolvesse isso, poderia facilmente se alastrar e prejudicar muito o povo. Mas até aqui, e assim ficou mesmo como algo familiar. Mais uma vez, reclamação na história. Antes era o povo contra Deus. Agora foi Miriam e Moisés contra o irmão. Parece que esta mulher que Moisés pegou ou tomou para si foi só uma cortina de fumaça. Um pretexto para a reclamação mesmo que o casal tinha. Começou a crise, os irmãos falando desta mulher. Não sabemos o quê, nem sabemos quem era esta mulher. Os estudiosos se dividem, alguns acham que era a própria Zípora, que pode ter se referido aqui como cuxita, e provam lá que poderia ser, ou outros acham que Zípora podia ter morrido e ele tomou uma outra mulher. Não se sabe nem o motivo, mas pretexto de Miriam apoiada por Arão. Pretexto de quê? De algo muito mais profundo, mais grave. Ciúme e inveja do irmão
os irmãos estavam sentindo ciúme e inveja do irmão que tinha posição máxima em Israel. O pobre coitado de Moisés já estava arrasado por causa da crise da reclamação do povo. E agora vem os dois irmãos dele contra ele. Já havia pedido para morrer, e agora os próprios irmãos questionam a autoridade única dele. E que irmãos, como já comentei, né? Sumo sacerdote, a outra profetiza. Em vez da reação de Moisés, nós ficamos assim, como é que Moisés vai reagir a isso? Simplesmente o texto diz, ele era um homem muito manso. Aliás, mais manso sobre a terra. Sobre a mansidão dele. A mansidão aqui a ideia não é de falar baixo, falar baixinho, e quase um pouco tímido com as coisas e tudo, não. Mas admitir ser contestado, não se irritar quando questionado, ou alvo de desconfiança ou de agressão. Então, tudo indica aqui que Moisés não discutiu, ficou quieto, não se defendeu. Parece que a reação de Moisés, pelo comentário aqui, da mansidão dele, foi ficar quieto, embora qualquer passo além disso, nós estaremos realmente, simplesmente imaginando que não temos informação aqui. Moisés como tipo de Cristo na mansidão. O próprio Jesus Cristo disse que era humilde, manso e humilde de coração. Mateus 11, 28 e 29. Pedro também fala da mansidão do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 23, que eu não vou ler. Então, guarde aí Moisés como tipo de Cristo. É muito, muito rico o estudante da Bíblia aprender a encontrar tipos de Cristo, especialmente no Velho Testamento. O que é tipo de Cristo? São pessoas, às vezes não só pessoas, mas até animais ou coisas, uma pedra, podia ser e foi um tipo de Cristo. Alguma coisa ou pessoa que tem características que apontam para o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Agora o próprio Deus resolve interferir. E deve causar um arrepio, né? Imaginar Deus dizendo assim, os três para a tenda. Sabe quando o pai chama assim, vem cá os dois, estavam brigando, ou os três. Eu já passei por isso várias vezes, meus filhos já passaram por isso várias vezes, e acho que todo mundo já passou. Vem cá, vamos ter uma conversa aqui, os três, ou os dois, ou os quatro. Ele resolve interferir. Eu parei, acho que foi no versículo... Vocês três dirigem-se à tenda do encontro. Eu vou até o 9 agora. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvens e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse, ouçam agora as minhas palavras. Se há entre vocês um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer, ou a ele falo como em sonhos. Falo com ele em sonhos. Miriam sabia disso, ela era profetisa. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Rejeita então Deus totalmente a ideia de que Moisés estava em pé de igualdade com outros profetas, Miriam, Arão, sumo sacerdote,
Os profetas, Deus se revelava através de sonhos, de visões, de enigmas, como ele mesmo diz. Moisés não, ele falava diretamente com Deus, boca a boca, abertamente. Moisés via a forma de Deus, embora não Deus, certamente não na sua plenitude, mas alguma forma de Deus ele via, falava com ele. E mais, Moisés era responsável por tudo que se relacionava a Israel. Não posso aprofundar muito, mas essa frase que ele era fiel em toda a casa de Deus ou do Senhor é uma frase fortíssima, mostrando que ele é uma espécie de mordomo a quem Deus tinha entregue a nação. Tome conta dela aí no meu lugar, ou me representando. Muito mais forte do que apenas liderar, mostrar o rumo, ou profetizar para eles, ou um porta-voz de Deus. Ele era tudo isso, mas muito mais do que isso. Os próprios irmãos não tinham ideia, parece, do tamanho, do porte da pessoa de Moisés, da estatura de Moisés diante do próprio Deus, e agora o próprio Deus coroa tudo dizendo que ele se comportava com fidelidade. Não pode haver um elogio maior para um servo do que ser chamado de fiel. Moisés, tipo de Cristo de novo, segunda vez. Hebreus 3, de 1 a 6. Agora vocês vão comigo lá. Hebreus 3, de 1 a 6. É uma oportunidade excelente de nós vermos o Novo Testamento falando do Velho. E Hebreus está cheio disso, como vocês sabem. Hebreus 3, por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Está falando diretamente desta ocasião aqui. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior honra ou maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Essa casa somos nós, e a passagem continua. Belíssima explicação aqui, uma comparação de Cristo com Moisés, e semelhantes no que diz respeito à fidelidade, ao serviço, a serem depositários de Deus quanto às coisas dele próprio Deus, com diferença fundamental. A semelhança se acaba aí entra uma diferença fundamental. Moisés, servo. Cristo, servo também, mas filho de Deus. No outro padrão de relação com o próprio Deus, uma vez que Cristo, o Filho de Deus, era ele próprio Deus, coisa que nunca, obviamente, nem se pensa sobre Moisés. Voltando então, finalmente Deus acusa os irmãos na forma de uma pergunta: como é que vocês não tiveram medo, ou ousaram, ou se atreveram a falar contra o meu servo, contra Moisés? Como se Deus estivesse quase que admirado com a ousadia daqueles irmãos. Curioso, não por causa de Moisés em si, o irmão deles, que cresceu junto com eles, salvo por Miriam, que o colocou naquela cestinha, o irmão Moisés.
Não, não. Não é porque Moisés tem algo inerentemente a ele, Moisés, por ter se tornado tão superior a vocês, que ele é superior a vocês, sim. Mas por que se tornou assim? Por causa da relação comigo. E esse é um segredo valiosíssimo para qualquer um que queira estudar a vida de um santo, ou de um mártir, ou de alguém muito influente que foi na história do cristianismo, desses que fazem biografias e que a gente lê e tudo. É importantíssimo, e para manter o crente longe de uma quase idolatria de pessoas, de pastores, de pregadores, de famosos ou coisa desse tipo. Pessoas em muito destaque estão assim, são honradas por Deus, pela relação deles com o próprio Deus. E nós vemos claramente isso. Antes do nome de Moisés, nessa frase, ele fala uma qualificação de Moisés. Como é que vocês não tiveram medo de falar contra Moisés? Não. De falar contra o meu servo. Contra Moisés, que por acaso é Moisés, por acaso não é bem por acaso, porque eu quis que fosse Moisés, mas eu digo por acaso no sentido de poderia ser outro, qualquer, mas eu escolhi Moisés. Uma vez escolhido, é Moisés, que vocês vão ter que respeitar, e respeitar muito. Coisa interessante, mostrou-se irado Deus, pela ousadia dos irmãos em falarem contra o servo de Deus, Moisés. Nesta ordem. Antes de você ser, você é filho de Deus. A sua, vou chamar, se você tem alguma, alguma importância, ou alguma utilidade, ou alguma serventia no reino de Deus. Antes de você ser você é um servo de Deus. Aí depois você pensa no seu próprio nome. Até onde vemos, Moisés não precisou se defender. O texto não comenta, eu já falei. Na própria reação de Moisés contra os irmãos, parece que Moisés não disse nada. E agora que Deus entra na cena, chama os três, convoca e confronta os dois ali, pelo jeito Moisés não deu um pio. Não posso afirmar isso, que aconteceu lá, mas posso afirmar, qualquer um de nós pode, que não está escrito um pio de Moisés. Ou seja, quem defendeu Moisés? O próprio Deus. Isso aqui é um defensor que Moisés arranjou. E você sabia que ele fará isso com todos os seus servos fiéis? Vai fazer isso com você. Se você for um servo fiel, ele vai nos defender. Não obrigatoriamente nesta vida, porque há mártires, como nós acabei de falar, muitos deles sofreram, alguns morreram mesmo. Então, Deus os defendeu, Deus os honrou. Bom, defender como defendeu Moisés aqui, não, dessa forma tão audível, Mas honrou, mas de uma maneira muito esquisita aos olhos do homem. Como é que Deus honrou o homem deixando você queimado vivo na frente da mulher e dos filhos chorando? Isso é honra? Nós entendemos hoje, ainda com dificuldade, nós crentes, entender como isso é uma honra, mas é. Mas tudo bem, foi exaltado naquele momento aquela pessoa? Não. Pelo contrário, foi humilhado, cuspido, xingado, e no fim, cerrado no meio, tocaram fogo nele, coisa desse tipo. Mas no futuro, com certeza, serão muito, muito, muito honrados. Eu tenho aqui uma série de passagens que falam nisso, eu não vou ler porque o tempo é curto. Mas Deus vai honrar cada servo fiel, com certeza no futuro. E às vezes aqui,
Sim, às vezes acontece dele honrar mesmo aqui, de dar oportunidade para o servo, a fidelidade daquele servo ser percebida, ser até exaltada, ser comentada, elogiada. Acontece, não é o padrão, não é o normal. O padrão normal é ser perseguido. Quem quiser ser fiel e levar a cruz, própria cruz, cada um leva a sua própria cruz, é o padrão, é o normal. Mas, então não conte com isso. Puxa, eu fiz isso para Cristo e olha o troco. O que é que eu recebi? Fui demitido. Porque eu usei falar de Jesus Cristo durante o expediente. O chefe do na hora H, eu estava falando de Cristo empolgado. Aí ele chamou, demitiu. Que pode. É o padrão, é o normal. E às vezes nem uma cor nem a outra. Você faz isso e nem vai ser demitido, nem vai ser honrado. Toca a sua vida. Tem de todo jeito. Mas não confunda a falta de honra nesta terra com falta de honra total. Não, você vai ser honrado, você vai ser devidamente reconhecido o seu trabalho, a sua fidelidade vai ser, com certeza. E a parte de lhe defender, de Deus tomar o seu partido, Ele sempre estará fazendo isso. Sempre, sempre, sempre. Eu não vou dizer, Deus vai lhe defender, Deus vai tomar conta de você lá no céu. Aqui não, porque Ele deixa um bocado de gente malvada fazer perversidade conosco, então aqui Ele não está nos defendendo bem não. Mas lá você vai ver, não, aí, assim eu não diria, não posso dizer. Então Ele está defendendo, sim, da maneira como Ele quer defender e dentro dos planos dEle. Mas Ele está ao seu lado o tempo todo, está lhe protegendo naquilo que Ele quer lhe proteger, especialmente a sua fé e a sua alma. Está. Okay? Então não precisa deixar para o céu para imaginar Deus como um protetor seu ou alguém que intercede a seu favor e que está com você. Não. Você pode considerar cada segundo da sua vida como sendo alvo do maior cuidado de Deus. E Jesus Cristo nos deu um exemplo muito grande disso, quando se comportou no julgamento dele em todas aquelas fases de uma maneira espetacular, como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abria a boca. Muitas vezes ele não retrucava. Então, faça assim também. Aguarde, espere, deixe Deus lhe defender. Ele sabe lhe defender muito bem na hora que Ele quiser. Muito bem. Pequeno problema aqui para os dois irmãos, principalmente para Miriam, é que não ficou só na repreensão, não. A ira de Deus. Complicou. E a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ai, meu senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. Únicas palavras de Moisés na história todinha foi essa. Viu o tamanho da oração de Moisés? Ó Deus, peço-te que a cures. Ponto. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Castigo físico muito forte contra Miriam.
ficou leprosa. Arão corre para quem? Agora é bom ter um irmão com intimidade com Deus, com poder de ter autoridade sobre toda a casa de Deus, poder dado por Deus, de conversar com Deus face a face. Agora era bom. Há pouco tempo estava reclamando, criticando, se revoltando contra Moisés. Ele corre para Moisés e pede que tenha misericórdia de ambos. É curioso, é que ele pediu, não foi Moisés, pede a Deus que tenha misericórdia de nós, não. Ele pediu foi misericórdia de Moisés, do próprio. Como se Moisés tivesse autoridade de fazer alguma coisa. Tinha e não tinha. Não tinha porque não era inerente do poder de Moisés, da capacidade de Moisés de curar a irmã, já em alto grau de lepra. Mas ele tinha uma condição que se revestia de muito poder, que era chegar perto do Deus Todo-Poderoso. Então isso era poder da parte do irmão. Então ele pede misericórdia, usa o teu poder, interfere por nós não estamos sem a menor condição de falar com Deus. Depois dessa, obviamente se mostra arrependido, mostrou o erro. Então Moisés ora e pede que Deus cure Miriam. Mais uma vez Moisés, tipo de Cristo, intercedendo pelos agressores, o agredido intercedendo pelos agressores. Então Deus responde a Moisés, imediatamente cura a irmã, embora exigindo que a lei fosse cumprida e ela ficasse 7 dias fora do arraial. Todos esperam 7 dias, como eu disse, era só familiar, mas já começou a abranger Israel. Ficaram 7 dias lá esperando Miriam ficar boa. Tudo bem. Ela retorna e eles partem. É uma passagem delicada para aplicar. Quando se pensa em Moisés, se pensa no líder de uma igreja, no pastor, que é como se muitas vezes se aplica o que aconteceu lá com ele, mas, como eu disse, é delicada. Por um lado, é perigoso usar uma passagem dessa para ameaçar ou intimidar crentes de ficarem contra o pastor. Uma vez eu ouvi um pastor que era funcionário ao mesmo tempo de uma grande editora do Brasil. E ele me disse que tinha um pregador que gostava dessa passagem. Sabe para quê? Quem for contra mim é um leproso espiritual. Agora aguentem essa. Se preparem, viu? Então é impressionante como se pode aplicar de uma forma terrível as Escrituras. Por outro lado, é difícil dizer que aqui não há nenhuma aplicação para o relacionamento com os pastores de hoje. Porque, de fato, eles receberam autoridade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, diz assim, eu posso chegar lá antes, bom, antes de você eu não sei, mas chegar logo e já cheguei aqui. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa dos olhos verdes deles, por causa da inteligência deles, por causa das pregações bonitas que eles fazem, por causa dos PhDs deles, por causa do trabalho que realizam. Exatamente como vimos lá, a própria defesa que Deus fez com relação a Moisés, dizendo, como é que vocês tiveram coragem de falar contra o meu servo? Contra alguém que faz um serviço tão alto, tão nobre, tão importante para mim. Eu já falei isso para vocês, já chamei a atenção, pois o texto vai em cima
de Paulo. É interessantíssimo Paulo explicar por que tanta consideração, tanto apreço, tanta subordinação a quem é o pastor, por causa do trabalho que realizam, é o trabalho deles. Hebreus capítulo 13, versículo 17, nós lemos, Hebreus 13 e 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Passagens fortes. Pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Eles são servos e eles vão prestar contas. Eles não estão brincando de ser autoridade. Não estão brincando de mandar aqui e acolá. Não estão brincando disso não. Eles têm um peso enorme nas costas deles. E eles vão dar contas dos acertos e dos erros deles. Então obedeçam, porque eles têm autoridade, e sejam submissos a eles, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. Então, não significa que o pastor não erra, que não pode e deve ser questionado. A autoridade de um pastor hoje não se compara com a autoridade de Moisés para dirigir o povo de Israel. Quem é o pastor hoje que teria a insanidade de se comparar depois de uma frase que o próprio Deus deu com relação a Moisés? Então não é questão de comparar nível a nível, mas que o pastor precisa ser respeitado e reconhecido em sua liderança é ordem bíblica, não é opção do crente. Eu termino enfatizando ainda 2 pontos. Primeiro, Deus é sensível à oração de um servo fiel. No caso, eu estou comentando a oração de Moisés. Lá em Tiago 5,16, fala, não vou ler também. E muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. É isso. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do pastor. Não. Tem gente que brinca comigo porque as orações do pastor são mais valiosas diante de Deus. Mas ele sabe que está brincando e já diz, porque não é, e eu jamais vou aceitar esse tipo de coisa. Né? Que vale mais e que é mais importante, coisa assim. Não. Não por ser pastor. Mas quem é fiel, Deus ouve. Quem é justo nas coisas de Deus, quem é um crente, uma crente, novinho, grande, velho, não interessa. É justo em Cristo, é fiel nas coisas de Deus, Deus ouve. Muito pode, pela sua... Essa eficácia, você pode botar o nome poder, pelo seu poder, a súplica do justo. Se você é justo em Cristo, você é um servo fiel, as suas orações têm poder. E a última é que um líder verdadeiro, ele sabe ser, ou deveria, não, o líder deveria ser, mas como eu disse, um líder verdadeiro, ele sabe ser questionado, ele não se ofende em ter oposição, ele se compadece dos que estão sob a sua liderança quando estão sofrendo. Então aqui há muita lição para os liderados e para os líderes, no caso, a pessoa de Moisés. Que Deus nos ajude a aprender tantas lições aqui, cada uma conforme a sua necessidade e a sua posição na igreja, no trabalho de Deus, no reino de Deus, e cada um de acordo com a sua própria necessidade e circunstâncias. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra tão rica, pela mansidão de Moisés, pela fidelidade de Moisés, pela defesa que tu fizeste do teu servo Moisés. Que maravilha podermos nos comparar com ele em alguns pontos, como eu comentei. E nos ajuda a nós, pastores, que levamos um peso bem grande, a termos também responsabilidade e fidelidade diante de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.